A segunda coisa que eu queria comentar sobre energia de deformação também é uma maneira de mostrar como isso pode ser útil, né? É deduzir outra vez aquela relação entre as três constantes do material elástico linear, E, G e Ni. É o seguinte, a expressão da energia de deformação, no caso geral, é alguma coisa assim. U é metade da integral no volume, aí vai aparecer sigma x, epsilon x, mais sigma y, epsilon y, mais sigma z, epsilon z, mais depois o cisalhamento, né? Tau xy, gama xy, mais tau xyz, gama yz e assim por diante. Isso aqui integrado no volume. Tá? Então vejam, eu estou integrando no volume do sólido uma função que a cada ponto desse sólido associa o resultado dessa conta, né? Em cada ponto do sólido, dada uma certa base, eu tenho aquele elementinho de dimensões infinitesimais, tem as tensões nas faces desse elemento, e pela lei de Hooke generalizada tem as deformações provocadas por essas tensões. Então, para cada ponto do sólido, a gente faz a integral dessa função, assim, a gente faz essa conta e essa conta retorna um número. Essa função escalar que retorna um número, a gente está integrando dentro do volume do sólido, né? Essa função escalar aqui, qual que é o significado dela, hein? É como se fosse uma densidade de energia de deformação, né? Vamos chamar isso aqui de F, U barra, U pequeno, vai? U minúsculo. Isso aqui vai ser para nós a energia de deformação por unidade de volume. Tá? Então, a cada ponto está associado a um valor de U pequeno. Energia de deformação por unidade de volume. Além disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que essa relação que envolve tensões e deformações, a rigor eu poderia escrever só em termos de tensões, né? Se eu usar a lei de Hooke generalizada aqui, o que é o epsilon x? O epsilon x, por exemplo, é 1 sobre E, que multiplica sigma x menos ni vezes sigma y mais sigma z. Não é isso? A mesma coisa para o epsilon y, a mesma coisa para o epsilon z. E cada distorção que aparece aqui, esse gama xy que apareceu aqui, é tau xy dividido pelo g. Né? Então, se eu substituir a lei de Hooke generalizada nessas deformações que aparecem aqui na energia de deformação por unidade de volume, eu vou chegar na seguinte expressão. Esse U minúsculo vai dar 1 sobre, veja que primeiro eu vou fazer esse cálculo pensando nas tensões normais, né? Então vai ficar 1 sobre 2E. Eu estou pensando, esqueçam essa integral, né? Aliás, esse meio aqui, vamos colocar um meio aqui dentro dessa energia de deformação por unidade de volume, fica melhor. Vamos consertar isso aqui. Vamos imaginar esse meio aqui dentro. Tá, e o que eu estou chamando de U barra, ou de U minúsculo, né? Leva em consideração esse meio também. É isso, tá? Então esse U minúsculo vai ficar assim, meio, e para as tensões normais vai aparecer assim, ó,
vai aparecer para cada uma delas o sigma. Vejam aqui, por exemplo, vai aparecer 1 sobre E, né? O E vai aparecer aqui fora. Eu tenho uma colinha aqui para não errar. O E vai aparecer aqui fora, vai aparecer sigma x ao quadrado. Quando eu multiplicar esse sigma x por esse. E depois veja que o sigma x vai aparecer multiplicando menos ni sigma y e depois multiplicando menos ni sigma z. Ou seja, vai aparecer um negócio assim, menos um ni, em que vai aparecer sigma x, sigma y, e depois sigma x, sigma z. Não é isso? Agora, aqui tem um outro termo que eu não escrevi, que é sigma y vezes epsilon y. E aí vai acontecer a mesma coisa. Ó, primeiro vai aparecer o sigma y ao quadrado. Depois vai aparecer menos ni vezes sigma y vezes sigma x e vezes sigma z. Ou seja, vai aparecer duas vezes esses termos aqui. Tá? Aqui eu fechei o parênteses antes da hora. No final vai entrar aqui uma outra parcela, que é sigma y vezes sigma z. Depois vocês verificam isso. Então aqui vai aparecer isso, é o sigma y ao quadrado, mais o sigma z ao quadrado, menos 2ni vezes esse negócio aí. Tá? Isso é a parcela da energia de deformação por unidade de volume, expressa só em termos das tensões, considerando esses primeiros termos aqui. Depois, os outros termos vão ficar assim, aqueles que envolvem o cisalhamento. Vai ficar 1 sobre, aqui é fácil, né? Metade do G, o G aqui embaixo, 1 sobre 2G, que multiplica. Aí cada tensão vai aparecer ao quadrado. Tal xy ao quadrado, mais tal xz ao quadrado mais tal yz ao quadrado. Tá? É isso, né? É isso aí. Bom, então isso aqui é a energia de deformação por unidade de volume expressa só em termos das tensões. Bom, o que isso tem a ver com o problema que eu queria resolver? Vocês se lembram que para estabelecer a relação entre E, G e Ni, a gente considerava um elemento submetido ao cisalhamento simples, alguma coisa assim. Cisalhamento simples significa que existem planos em que só existe o cisalhamento, né? Então, por exemplo, aqui só existe essa tensão tal zero nas duas faces, e se ela acontece assim nessas duas faces, elas se repetem nas demais, né? Isso é cisalhamento simples. Vocês se lembram que se a gente considerasse um elemento girado 45 graus, apareceriam as tensões principais, né? O que significa girar 45 graus? Deixa eu fazer uma outra figura aqui, uma projeção que eu acho que fica mais claro. Imaginem esse elemento assim, ó. Vamos chamar de x, y e z esses eixos coordenados. Então, nessa figura, o x está saindo aqui da lousa, o y está para cá e o z está para lá. Tá? Então, nessas faces que são perpendiculares ao plano da lousa, aqui vamos imaginar que eu tenha só o cisalhamento. Por equilíbrio, ele tem que ser igual em todas as faces, né? Respeitando aquela regra, aquela orientação. Bom,
Se eu tivesse considerado um elemento girado 45 graus em relação ao eixo X, ou seja, um elemento assim, ó, nas faces desse elemento, nós já vimos isso antes, apareceriam as tensões principais. Não é? E essas tensões aqui, elas têm o mesmo módulo que essa tensão de cisalhamento. Essa tensão principal é um tal zero de tração e essa aqui é um tal zero de compressão. Tá? Bom, o que significa pegar esse elemento girado a 45 graus em relação ao primeiro? É como se a gente estivesse, desde o começo, trabalhando com uma outra base. Essa outra base, digamos que seja formada por esse eixo U que está saindo aqui do plano do papel, do plano da lousa, né? Mais esse eixo V e mais esse eixo W. Nessa base, eu extraindo os elementos com faces paralelas aos planos coordenados, eu veria só cisalhamento. Nessa outra base, extraindo o elemento com faces paralelas a esses novos planos coordenados, eu veria só essas tensões normais. E nada no que é o plano aqui da lousa. Tá certo? Agora pensem, eu estou falando aqui de um mesmo ponto do sólido, é um único ponto no interior daquele sólido. Se eu escolher essa base, eu vejo só as tensões de cisalhamento. Se eu escolher essa outra base, eu vejo só aquelas tensões normais. Mas o ponto é o mesmo, o sólido é o mesmo, a solicitação é a mesma. Então, se vocês pensarem bem, aquela função energia de deformação por unidade de volume, que é uma característica de cada ponto, é única, né? Nesse ponto ela assume um único valor, qualquer que seja a base que eu escolher, não é? Então veja o que vai acontecer. Vamos chamar esse caso aqui de A. Esse caso aqui nós vamos chamar de A. E esse caso aqui nós vamos chamar de B. Né? Vamos particularizar essa expressão da energia de deformação por unidade de volume para cada um daqueles casos. Então, quem seria a energia de deformação no caso A? Não sei se vai caber aqui. Vou escrever numa outra. No caso A, vai ser. Vejam, no caso A, só existe uma das três tensões de cisalhamento. E ela vale tal zero. Não se preocupem em saber quem é o X, o Y e Z. Pensem que a gente tem 3 tensões normais e 3 tensões de cisalhamento, no caso geral. Né? Então, no caso A, só existe uma das tensões de cisalhamento. Então, ela vale tal zero. Veja se vocês concordam. Se só existe uma tensão de cisalhamento e ela vale tal zero, essa expressão, isso tudo aqui não existe. E a energia de deformação por unidade de volume vai ser 1 sobre 2G vezes a tensão que existe ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 2G vezes tal zero ao quadrado. Tá certo? Essa é a energia de deformação que eu apuraria naquele ponto se eu tivesse usado aquela base. Essa base aqui, XYZ. Agora, se eu tivesse começado o problema usando essa outra base verde, eu enxergaria naqueles pontos essas tensões aqui, e não aquelas de cisalhamento. Então, sem nos preocuparmos em quem é U e quem é V, quem é W. Nessa outra base, a gente só tem tensões normais, uma delas vale mais tal zero, a outra vale menos tal zero e a terceira vale zero. Não é? Então veja o que vai acontecer.
Uma delas é tal zero, a outra é menos tal zero e a terceira é zero, né? Então vamos lá. O B vai dar 1/2e digamos que essa seja tal zero e essa seja menos tal zero. Não importa, vai aparecer ao quadrado. Então vai aparecer tal zero ao quadrado, mais tal zero ao quadrado, e aqui vai dar zero, né? Então vai dar 2 tal zero ao quadrado. E depois aqui, olha, digamos que o que se fosse o z seria zero. Então vai anular esse termo e vai anular esse termo, não é? Vão aparecer aqui só as duas tensões que não são zero. Uma é mais tal zero e a outra é menos tal zero. Ou seja, vai dar menos tal zero ao quadrado. Com esse menos vai dar mais, ou seja, mais 2ni tal zero ao quadrado. Ou 1 mais ni sobre e, não é? Vezes tal zero ao quadrado. Tá? Bom, seja considerando uma base ou a outra, a energia de deformação naquele ponto é uma só, ela independe da base. Ou seja, a energia de deformação por unidade de volume que eu apuraria considerando essa base azul, que eu chamei o A, tem que ser igual à energia de deformação que eu apuraria naquele ponto se eu tivesse usado a base verde, que eu chamei de UB. Então, quando eu fizer o A igual a UB, o que vai dar, hein? Esse negócio é isso aqui, né? Então vai dar o G é igual a E dividido por 2 vezes 1 mais Ni. Que foi exatamente a relação que nós deduzimos naquela aula anterior por um outro caminho, né? A gente comparava geometricamente ali as deformações segundo as duas direções. Por energia é muito mais fácil, tá?